Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo irmão Jacob. E o título do livro é Voltei, né? Nós vamos dar continuidade hoje à leitura do capítulo 11 desse livro. E nós vamos fazer uma pequena revisão do item Organização Educativa. Jacob relata sobre a escola em que a filha trabalha, onde há crianças de 7 a 12 anos, e essas crianças são preparadas para a reencarnação, desenvolvem conhecimentos intelectuais e morais com o objetivo de melhor aproveitamento na encarnação, para evoluírem vencendo suas dificuldades. E depois de conhecer a escola e conversar com as crianças, caminham pelas ruas em direção à casa em que Jacó está instalado e que fica no centro da cidade. Agora vamos ao próximo item, que é ambiente novo. Edificado com o que observara, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredos, evidentemente conduzidos para o trabalho de espiritualização, surgiam lindos e enternecedores a cada passo. Em certos jardins, as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Os domicílios não se torturavam uns aos outros, como nas grandes cidades terrestres, ofereciam espaços regulares entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugares para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e de Val Owen, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me, então, que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados. Diversas comissões de socorro em múltiplos trabalhos salvacionistas, aí funcionam a benefício não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. As vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes. Muitos se agrupavam, seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso ali naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito, e dando a conhecer ao irmão Andrade e estranheza com que reparava a serenidade das pessoas, salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível para guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios de ordem divina. Então, vemos neste item que, no trajeto para a casa de Jacó, e os seus companheiros atravessam a cidade, e no trajeto eles veem as casas com seus jardins floridos, entre outras flores, há aquelas que produzem luminosidades. E bem mais adiante, Jacob percebe que há uma grande quantidade de instituições voltadas ao auxílio a necessitados. Andrade esclarece que, em emergência, criaram várias colônias espirituais localizadas em planos mais baixos, com o intuito de auxiliar encarnados e desencarnados em dificuldades. Os desencarnados estavam em condições mais difíceis, em sombra e desespero. Ou seja, eles estavam se deixando levar pelos instintos, tais como a raiva, o ódio, a inveja. Jacó, como bom observador, relata que nas ruas, embora bem movimentadas, os transeuntes demonstram-se tranquilos, e Andrade explica que as pessoas fazem todo o possível para manter a paz com o propósito de agradar a Deus. O próximo item é
intitulado de O Magnífico Santuário. Após atravessar graciosas avenidas onde a natureza educada oferece sublimes espetáculos à vista, parei admirado diante de formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante. 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhantes às da famosa Catedral de Colônia, invadem as alturas. Em tudo o que meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de ourivesaria, admirável pela finura e beleza. Elucidou Marta que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais destacados serviços espirituais da vida coletiva. Até ali, somente chegam vindas da esfera carnal pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental em círculos mais baixos. Naquele templo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia desse domicílio espiritual ou de passagem por ele, ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta, aqui confraternizam em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. Há serviço diário na casa divina que me retinha estático e deslumbrado. Alvas portas coroadas de luz ligavam-na à cidade em todas as direções, e através delas entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas de semblante plácido. Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações programadas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se materializam, procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria, e justamente das torres soberanas e veneráveis é que parte cada noite o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. Quando intentei penetrar o santuário por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustaram o gesto. Não convinha, disseram. Eu era ainda um simples recém-chegado, com características indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Registrei a informação de que, na noite do 30º dia, sobre a data de minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação através das fontes do pensamento. Então, vemos que no trajeto deles, Jacob, Andrade e a filha, de repente, veem esse magnífico templo que tem 7 torres bem altas e com pontos brilhantes nessas torres. As portas eram brancas e emitiam luz em todas as direções da colônia. Inclusive, um desses feixes de luz ilumina a entrada desta colônia, por onde entram desencarnados que estão sendo abrigados nesta colônia, assim como entrou Jacob e os demais colegas desencarnados que chegaram junto com eles. E o Dr. Bezerra de Menezes estava participando do grupo para orientar o caminho e auxiliar nas necessidades que pudessem surgir, né? Então, nesta igreja, muitos a visitam. Neste grande santuário acontecem os mais destacados serviços espirituais à coletividade. Dentre os santuários que tem ali, né, esse se destaca. Espíritos de planos elevados se materializam nesta igreja trazendo seus ensinamentos.
Pessoas de diferentes religiões louvam a Deus nesta mesma igreja. Encarnados comparecem nesta igreja quando desprendidos do corpo. Marta explica que todos desta cidade espiritual comungam o amor e a veneração a Deus participando nesta igreja. A igreja é muito bonita do lado de fora. Tinha 6 torres com brilhos, né, como já disse, e as pedras estavam nelas incrustadas. E também o interior dela tem sua beleza. Jacob quer entrar nessa igreja, mas só pode entrar depois de 30 dias da chegada nesta colônia. Agora vamos ao próximo item, cujo título é Fenômenos da Sintonia Espiritual. O dia correu célere, multiplicando surpresas confortadoras ao redor de meus passos. E à noite, fim do culto doméstico das palavras divinas, Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite. Contudo, aconselhava-me o repouso, de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas de meu contato com a paisagem. Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto de mim naquela noite. Salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal na esfera nova e, por isso, provavelmente, eu necessitaria de instruções fraternas. Não obstante intrigado, aceitei satisfeito o oferecimento gentil. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse à quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Vi perfeitamente, qual se estivessem dentro de mim, as filhas queridas, então na terra, e alguns poucos amigos que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de saúde e carinho. A filha diz: Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça minhas dúvidas, ensine-me o caminho, venha até mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava meu equilíbrio. Minha razão periclitou por segundos. Onde me encontrava? Contemplava-a ao meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Ainda me não desembaraçara do inolvidável momento de estranheza, quando um médio de minhas relações apareceu igualmente no quadro. E esse amigo disse: Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar, suplicando socorro. Todavia o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual, comum a todos os recém-desencarnados que deixam laços do coração na retaguarda. Esclareceu que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental, na mesma onda de ligação mental, durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo do bem vive com os resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e recomendando-me calma, asseverou que, aos poucos, saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhes as possibilidades para o trabalho de elevação. Então, vemos aqui que o título desse capítulo é Fenômenos da Sintonia Espiritual. Então, a filha informa ao pai
que à noite, a filha que está desencarnada, né, informa ao pai que à noite haveria outras atividades, mas sugere a ele que seria melhor repousar para evitar excessos de impressões com a paisagem. Andrade, por sua vez, declara que permanecerá com ele naquela noite e explica que estará com ele porque já está com suas forças quase refeitas, já está se adaptando ao convívio normal desta atmosfera e possivelmente precisa de algumas instruções fraternas. Jacob aceitou as explicações e as necessidades de auxílio. A filha e Andrade certamente viam que ele passasse por algum novo estágio de adaptação na colônia, que é agora sua moradia. Assim que entrou no quarto para dormir e se aquietou, logo em seguida teve uma surpresa inusitada que muito perturbava suas fibras mais íntimas. Ele via dentro dele as filhas queridas encarnadas na terra e também alguns amigos encarnados falando-lhe de saudade e carinho. Uma das filhas pede ao pai que desse informações a ela. Depois, um amigo se comunica com ele. Jacob sente a filha ao lado dele, mas não consegue segurar a mão dela para beijar. Ele sentiu-se inseguro e, naquele momento, estava correndo o risco de se desequilibrar, pois demonstrava estar perdendo a noção do que estava exatamente vivenciando. Ele não conseguia se desembaraçar daquela situação. E esse médium pede a ele que o conforte e outros amigos que diziam a ele palavras de saudade e carinho. Jacob sente seu coração acelerado e não sabia o que fazer. E quando ele pensou em gritar, Andrade logo apareceu e esclarece que ele está vivenciando um fenômeno de sintonia espiritual e completa dizendo que isto é um fenômeno comum que ocorre aos recém-desencarnados. Andrade explica que eles até poderiam conversar, mas se os encarnados conseguissem manter a mesma vibração, até eles precisam estar na mesma sintonia, no mesmo padrão vibratório. Assim poderiam conversar. O que não ocorreu nem com uma das filhas e nem com o médium amigo dele. Ele viu todas as filhas, mas apenas uma delas falou com ele. E Andrade dá um exemplo de que um desencarnado pode manter-se em intercâmbio com um encarnado. O exemplo de Andrade conta, o exemplo que Andrade conta trata-se de uma situação grave. Era uma situação de reparação e expiação. E ele diz algo mais ou menos assim: quando uma pessoa comete um crime e se o assassino não o perdoa, ele liga-se ao assassino pelo pensamento de ódio, raiva ou de tristeza, mágoa profunda. Assim, ele se sintoniza com o assassino e então este não mais tem sossego. Na verdade, ambos não ficam bem e mais tarde reencarnam para que, de alguma forma, consigam reparar seus erros, perdoando um ao outro. Aquele que se vinga também cria provas para si mesmo, pois comete o mesmo erro. Mas Jesus deixou ensinamentos tais como perdoar para que seja perdoado, não faça aos outros o que não deseja para você, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por outro lado, o apóstolo do bem tem resultados positivos, felizes de sua sementeira sublime através de renúncias em prol de amar e perdoar. E finalizando, vejamos o último parágrafo em que Andrade aplica a passe em Jacob para que renovasse suas forças. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e recomendando-me calma. Asseverou que, aos poucos, saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhes as possibilidades para o trabalho de elevação. Então, não deve ser fácil, né? Estar sempre recebendo pedidos de ajuda de entes queridos, principalmente quando o desencarne é recente. E muitas vezes o desencarnado pode estar passando por uma recuperação mais alongada no tempo.
Mas nós encarnados devemos orar, vibrar amorosamente pelos entes queridos desencarnados, para que estejam bem no plano espiritual, né? E que mantenham a esperança e a fé no nosso Criador. E para finalizar, eu vou ler uma questão que está no livro Entender Conversando, é o item 95. E esse livro é psicografado, não, é escrito por Chico Xavier. O título é O Caminho Real da Felicidade, a pergunta é sobre isso. Então é perguntado a Chico Xavier, e o conselho definitivo às pessoas, qual você daria? E ele responde, se pudéssemos aconselhar alguém sobre a solução do problema da felicidade, diríamos que o trabalho em nossa vida deve ser constante, que só devemos repousar como pausa de refazimento das nossas próprias forças, que o espírito de férias, o espírito do repouso, do descanso, devia ser considerado como pausa unicamente para a restauração de nossas energias, porque trabalhar fazendo bem é realmente o caminho real da felicidade, que é a felicidade legítima para cada um de nós. E assim finalizamos nossas reflexões de hoje, nossos conhecimentos sobre o plano espiritual. Que todos tenhamos uma boa semana.